É possível ser autêntico, vivendo a verdade em um mundo de aparências? Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria ter você aqui para mais um tempo devocional no Caminhando com Jesus. Hoje quero conversar com você sobre um desafio muito real e urgente. Viver com autenticidade num mundo onde tudo parece ser performance. Vivemos em uma era em que a aparência é valorizada acima da essência. O mundo digital, cheio de filtros, curtidas e seguidores, muitas vezes nos empurra para uma vida de espetáculo, onde mostramos apenas aquilo que parece perfeito. Mas a pergunta é: como podemos ser autênticos e verdadeiros como Jesus, sem cair na armadilha de viver de aparências? Vamos à palavra de Deus que nos confronta e transforma. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, Jesus nos diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Essa afirmação, curta mas profunda, é um chamado à autenticidade. Jesus está nos convocando a viver de forma íntegra, onde o que dizemos e o que somos estão em plena harmonia. Na época de Jesus, os fariseus tinham o hábito de jurar por tudo, pelo céu, pela terra, pelo templo. Faziam isso como forma de reforçar a própria palavra, mas muitas vezes usavam esses juramentos para esconder intenções distorcidas e corações cheios de falsidade. Jesus, porém, nos diz: basta. Não é necessário jurar, criar máscaras ou elaborar discursos. A verdade precisa estar no coração e também nos lábios. A fé cristã não é teatro, é vida real. Deus não abençoa personagens. Ele abençoa pessoas reais com suas dores, falhas e também com suas virtudes. A autenticidade é uma forma de santidade? Muitas vezes pensamos em santidade apenas como separação do pecado, mas há um aspecto essencial da santidade que é a integridade. Ser santo é ser inteiro, igual por dentro e por fora. No mundo digital, é comum vermos pessoas que postam sorrisos, mas estão chorando por dentro. É comum aparentar uma vida espiritual intensa, quando na verdade o coração está árido. Mas aqui está a boa notícia: não precisamos fingir. Jesus nos ama como somos. O Espírito Santo não age no terreno da falsidade, mas no terreno da verdade. O salmista nos lembra em Salmo 51, versículo 6: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Ou seja, a autenticidade diante de Deus não é uma opção, é parte do processo de santificação. A integridade nos aproxima da luz, e onde há luz, as trevas perdem força. Será que a minha fé precisa de filtros? Uma das maiores tentações do nosso tempo é maquiar a vida, e isso pode chegar também à nossa fé. Podemos cair na armadilha de mostrar uma fé perfeita, sem crises, sem dúvidas, sem dias difíceis. Mas a Bíblia nos mostra outra realidade. Davi escreveu salmos chorando, expressando sua angústia e dor. Elias chegou a pedir para morrer, em um momento de profunda exaustão emocional. Jeremias foi chamado de profeta chorão, porque suas lágrimas acompanhavam seu ministério. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue ao orar em aflição. Perceba, a palavra de Deus não esconde a dor, a fraqueza ou a luta de seus servos. A Bíblia é profundamente realista. Isso nos mostra que Deus não exige máscaras. Ele não se impressiona com filtros. O que Ele quer é o coração. Será que se eu for autêntico, conseguirei atrair pessoas a Cristo? Muitas vezes acreditamos que as pessoas se impressionam com perfeição. Mas a verdade é que ninguém é tocado por um perfil irretocável. O que de fato toca os corações é a sinceridade. Quando alguém vê um cristão que assume suas lutas, mas permanece agarrado a Cristo, isso gera identificação. A autenticidade gera conexão e abre portas para que o Evangelho seja ouvido. Paulo mesmo se apresentou como alguém fraco em alguns momentos, para que a glória de Cristo ficasse evidente. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele declara: portanto, de boa vontade, me gloriarei antes nas minhas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo.
Ou seja, a vulnerabilidade sincera pode ser uma poderosa ferramenta de evangelismo. Então lhe pergunto: como podemos ser autênticos no mundo digital? Alguns passos práticos nos ajudam a refletir Cristo sem máscaras. Compartilhe testemunhos reais. Conte não apenas vitórias, mas também como Deus sustentou você nas dores e nos desertos. Admita quando não sabe. Não tenha medo de dizer: estou orando sobre isso ou preciso de ajuda. Isso mostra humildade. Não use a Bíblia como escudo. Muitas vezes, usamos versículos apenas para mascarar sentimentos, quando na verdade deveríamos usá-los como espelho para curar nossas feridas. Escolha a transparência. Em vez de fingir uma vida perfeita, mostre que sua fé é real porque é vivida no meio das lutas. Pratique a coerência. Seja a mesma pessoa no público e no privado. O que você posta deve estar alinhado com o que você vive. Ser autêntico é um ato de coragem e fé. E se eu viver de aparências? Viver de aparências é desgastante. É como tentar sustentar um personagem o tempo todo. A longo prazo, isso gera esgotamento, frustração e vazio espiritual. Jesus criticou duramente os fariseus porque viviam de fachada. Ele os chamou de sepulcros caiados, como podemos verificar no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Bonitos por fora, mas podres por dentro. Esse é o retrato de uma vida sem autenticidade. Mas Cristo nos chama para a liberdade. E a liberdade só é plena quando somos verdadeiros diante de Deus e das pessoas. Hoje eu quero te desafiar a olhar para a sua vida com sinceridade diante de Deus e se perguntar: existe algo que estou escondendo ou maquiando diante das pessoas? Estou sendo coerente entre o que posto, prego e vivo? Será que minha fé tem sido apenas aparência ou essência? Abra espaço para que o Espírito Santo trabalhe em sua verdade. Lembre-se, Deus só pode curar aquilo que entregamos a Ele. Querido irmão, querida irmã, viver de forma autêntica é um grande desafio em um mundo de aparências, mas é também um chamado que nos aproxima mais de Cristo. Jesus é a verdade. Nele não há sombra de falsidade. Quanto mais nos aproximamos dele, mais livres ficamos das máscaras. Autenticidade não significa perfeição, significa viver de forma sincera, permitindo que a graça de Deus transpareça em nossas fraquezas. Que sua vida seja um testemunho vivo, não porque você é perfeito, mas porque você é real e Cristo é visto na sua realidade. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, Tu és a verdade. Ensina-me a viver sem máscaras, sem fingimentos. Ajuda-me a ser inteiro, coerente, fiel, não só diante dos outros, mas principalmente diante de Ti. Livra-me da tentação de maquiar minha fé. Que eu aprenda a confiar na Tua graça, mesmo nos dias de fraqueza. Que o mundo veja em mim não alguém perfeito, mas alguém verdadeiro, sincero e dependente de Ti. Eu escolho viver na luz. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que sua vida, real, sincera e autêntica, seja um testemunho poderoso da graça de Deus. Se esse devocional falou com você, curta, compartilhe e envie para alguém que precisa dessa palavra. E não se esqueça, viver a verdade é mais libertador do que viver de aparências. Até o próximo encontro, aqui no Caminhando com Jesus.